Duran mais uma vez, porque essa delação que a Gabi comentava foi uma apuração do Pedro Duran e também foi possível, Pedro, apurar que o carro, que nesse caso é a respeito do carro usado pelos executores do empresário. Eles tiveram que fazer uma rota de fuga, algumas coisas ficaram para trás, mas eu sei que você tem novidades a respeito disso, né? É isso, Estevão. O carro seria queimado. Queimado. Isso é o que aponta a investigação da polícia nesse momento. O carro que foi usado pelos criminosos nessa execução em Guarulhos, ele foi abandonado num local próximo do aeroporto de Guarulhos. A polícia desconfia que o carro foi abandonado porque o motorista do carro previu que um bloqueio policial estivesse acontecendo ali à frente, por conta do trânsito e da movimentação, e abandonou o carro lá. Só que ele foi abandonado com roupas, com material genético dos criminosos, dos suspeitos, supostamente dos criminosos, e com um tubo de PVC, um cano plástico, com resquícios de material inflamável dentro dele. Então a polícia acredita que esse carro seria incendiado para poder justamente se livrar das provas. Justamente por isso, eles entendem que essa pode ser uma das ferramentas mais importantes para poder descobrir quem é o assassino, quem foram os executores do Antônio Vinícius Gritzbach. Para além disso, tem mais um detalhe importante que é sobre a caixa de joias que a Gabriela falava. A polícia de São Paulo está fazendo uma parceria com a polícia de Alagoas para tentar recuperar imagens do local onde essa caixa de joias foi entregue para 2 seguranças do empresário que estavam junto com ele no voo e também junto com a namorada. Essa caixa de joias teria sido entregue num quiosque de uma praia em Maceió, na capital de Alagoas. E agora a Polícia Civil de São Paulo está tentando essa parceria com a Polícia de Alagoas para recuperar essas imagens para saber quem entregou a caixa de joias. Vamos mostrar então como é que fica o quebra-cabeça desse crime, porque tem algumas peças que estão no lugar e outras que ainda não se encaixaram neste quebra-cabeça. Então a gente preparou aqui uma arte para mostrar o seguinte: quais são as peças que a polícia já tem, já sabe, já tem conhecimento? A dinâmica do crime, eles sabem como aconteceu. 2 homens encapuzados desceram de um carro com fuzis. São 3 fuzis que foram apreendidos, 2 fuzis AK-47, inclusive, que são armas de guerra, e uma pistola. Então, a dinâmica do crime está muito bem esclarecida. Quem se beneficiou com esse crime? Há uma lista grande de pessoas, tanto do PCC quanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, que se beneficiariam com este crime por parte do delator. Então também já está claro para a polícia quem seriam os beneficiários dessa execução, desse assassinato. E o perfil dos executores também é algo que a polícia já tem claro para eles. Por quê? Porque esses executores não eram bandidos de farol, de semáforo. Eram pessoas que tinham treinamento para poder lidar com um fuzil, o que não é simples. Então, são bandidos que realmente estavam preparados para uma execução a esse nível. O que falta entender ainda desse caso do assassinato em Guarulhos? Quem avisou os assassinos? Os policiais militares que faziam a escolta, a Gabriela lembrava, foram 8 afastados pela Polícia Militar. Eles, de fato, tiveram algum tipo de participação, deram a letra para os assassinos de que o Antônio Vinícius sairia do avião, aquele horário, desembarcaria no aeroporto? Ou não? Ou foi alguma outra fonte que teria avisado os assassinos? Qual é a história dessas joias? Quem devia para o empresário? Devia quanto? E por que essas joias foram entregues em Maceió? Está aí, então, a imagem que mostra a caixa de joias, uma caixa avaliada em cerca de R$1 milhão, com joias valiosíssimas que teria sido entregue justamente na praia de Maceió, como disse não só a namorada, mas também os seguranças. A gente obteve acesso aos depoimentos que mostram isso. Qual o motivo da pane no carro dos seguranças? O que levou a essa falha mecânica da Amarok, que fazia justamente a escolta? Essa é a imagem que vocês veem na tela, que mostra a entrada dos 2 carros. Primeiro vai entrar a Amarok, ali no posto de combustíveis, e depois a Trailblazer, também, que entra ali na parte de conveniência, né, do posto Ipiranga, onde os seguranças vão ficar. Vocês veem que na imagem eles aparecem abrindo o capô da frente do carro para checar, para conferir.
E a versão dos seguranças é de que não fazia sentido ir mais do que um segurança para o aeroporto buscar o empresário, porque o filho e o sobrinho dele estavam no carro. Embarcariam mais ele, a namorada e outras 2 pessoas. Então, 3 seguranças armados ficaram junto com o carro quebrado. E um segurança desarmado foi sozinho buscar o empresário. Desarmado de segurança. Desarmado. Então. Uma informação importante. Então você percebe como essa versão ela está sendo questionada pela polícia. E o último ponto aqui que a gente coloca nesse quebra-cabeça, a última peça que falta é a quem pertence os DNAs e os fragmentos de digitais que foram encontrados no carro, nas roupas e nas armas que têm relação com este crime. Quando a polícia conseguir encaixar essas peças nesse quebra-cabeça, eles vão estar muito mais próximos de identificar os suspeitos. Tenho conversado diariamente com várias pessoas ligadas à Força Tarefa que investigam o caso. A expectativa é de que ainda nesta semana a gente possa ter avanços que levem à identificação de um dos suspeitos. Há uma demora por parte da perícia, porque tem processos químicos, reagentes, cruzamento com o banco de dados, mas nos próximos dias a gente deve ter, portanto, uma novidade em relação a esse caso. Estevão. Lembrando que o próprio governador e o secretário de Segurança aqui de São Paulo pediram, celeridade, agilidade nessas investigações. Pedro Duran, obrigado pela apuração, parabéns pelo material recolhido, são informações importantes para a gente entender este caso por aqui também.